Seguimos falando de carnes e agora para falar mais especificamente de pecuária de corte, mas os dados aqui eles contribuem, colaboram para nós falarmos a respeito disso, já que se aproxima de 40 milhões de cabeças abatidas, o que é um número muito expressivo para os abates no Brasil. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar com Douglas Coelho, que participa conosco ao vivo pela internet desta edição de Agricultura BR aqui no canal do Boi. Douglas, sempre um prazer conversar contigo. E 2024, como a gente vê, a cada dado que é apresentado pelas instituições, tanto públicas quanto privadas, as empresas que fazem levantamentos, 2024 nós tivemos N recordes em relação a abates, participação de fêmeas, e 2025 ele começou de uma maneira não muito distante, não muito diferente, mas com um cenário de muitas fêmeas indo para abate, com uma competição ali no preço da arroba de boi gordo, e mesmo assim os valores, quando a gente olha para atacado, estão até recuando. Eu estava olhando números do atacado, tivemos alguns recuos, para o varejo muito pouco, e faz com que a gente tenha ali algumas percepções da cadeia produtiva. E são sobre as suas percepções que eu quero perguntar, como que você avalia esse momento de cadeia produtiva aqui no Brasil, com escalas ligeiramente tranquilas, com preços mais pressionados para o pecuarista em relação à arroba, com exportações recordes, mas com o consumo interno patinando, fazendo com que a gente tenha carne estocada nas câmaras frigoríficas. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os amigos da Agricultura BR. Prazer é meu falar com vocês. Pois é, foi bem pertinente sua entrada, que a gente está vendo aqui. Nesse momento, tentativas de compra ao redor de 310 em São Paulo, pontualmente alguns negócios de 315. As escalas aí, como você comentou, tranquilas, mas na próxima segunda, terça, quarta, há sempre alguns espaços, né? A leitura que a gente tem nesse momento é que a renda disponível da população, sim, está cada vez mais enxuta. A gente tem o IPCA, né, que é o índice que mede a inflação aqui oficial do Brasil, acima do teto da meta, outros alimentos também puxando, né, esse índice para cima. Então, querendo ou não, essa renda disponível da população fica um pouco mais curta, e é natural a gente ter pequenos recuos ou até sobras, né, quando a gente olha no atacado em meados de mês. O ponto é que esse meados de mês está tendo uma oscilação relativamente menor em relação aos outros meados de mês, né? A gente geralmente tem uma pressão maior no atacado nesse momento, que não está acontecendo. Isso pode ser explicado, sim, pelas exportações, como você bem colocou. Nas 2 primeiras semanas de março, a gente teve um bom fluxo enviado para fora. Até o momento, a gente exportou cerca de 117 mil toneladas, e caso esse ritmo fosse mantido, a gente vai ter um aumento aí na casa de 41% do volume exportado de carne bovina ano contra ano. Então, assim, a gente começou 2025 já com ritmo quente. Geralmente, janeiro, março e fevereiro são meses em que os embarques estão um pouco de ressaca, a gente não tem exportado muito, mas ao contrário dos anos anteriores, a gente já está tendo uma aceleração muito grande. Isso cria uma boa expectativa quando a gente olha para aqueles meses no qual é o recorde das exportações, né? Setembro, outubro, novembro. Agora, em relação à oferta de bovinos, como você bem colocou, 2024 a gente teve um abate grande, 2025 já começa com bons dados também. O que a gente está vendo é que a indústria está pisando no acelerador, aproveitando essa matéria-prima, principalmente os exportadores, né? Uma coisa linka com a outra. E essa oferta de fêmeas, pelo menos em 2025, ela não foi suficiente para ter uma pressão contundente de preços, né? A gente teve uma forte alta aí de outubro, setembro de 2024, deu uma arrefecida em dezembro. Em janeiro esperava-se uma queda maior, os preços ficaram praticamente estáveis, em fevereiro também, e hoje a gente tem uma arroba aí na casa de 310, 315. Quando a gente olha os 2 primeiros meses de 2025, o preço nominal ainda está na casa de 25%, 30% acima ano contra ano. Então, por mais que a gente tenha tido uma queda relativamente pequena, né, moderada aí de dezembro até o começo do ano, quando a gente olha ano contra ano, a situação de margem do pecuarista ainda é atrativa, né? Vale a pena ele ficar bem atento a esses solavancos que a gente tem no mercado futuro para conseguir aproveitar, travar, né? Porque a gente tem um longo 2025 ainda pela frente, né? Com tarifas mundo afora, com a inflação ainda preocupando não só no Brasil,
vale a pena a gente ficar bem atento a esse ponto. Douglas, e quando a gente fala a respeito dessas questões, a gente pensa nas exportações brasileiras, inclusive agora está dando parciais, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, em dado divulgado nesta última segunda-feira, se eu não estou enganado, 14.500 toneladas, né, de média diária embarcadas, é muito forte, né? Na medida que vai, faltando 10 dias úteis, o Brasil pode totalizar uns 250 mil, pouco mais de 250 mil toneladas no final desse mês de março, que mostra, né, ilustra tudo isso que você acabou de nos dizer. E aí no cenário internacional, que a gente tem algumas situações, né, que são conturbadas, né, principalmente conturbadas por conta das atuações de Donald Trump. E Trump anuncia a tarifa, os outros países que vão sendo afetados contra tarifas também têm as suas reações. E nesse último domingo, um cenário que existia de acordo lá do governo Trump 1 de 2020 em relação à carne de frango, suína e bovina, ele venceu, né? E venceu e não tinha renovação. Isso foi divulgado para nós aqui de madrugada pelo Departamento de Alfândegas da China. E durante o dia a gente teve ali algumas informações de que para frango e suíno teriam renovado, né, ou iriam renovar, mas carne bovina não teve nenhuma citação. Independente deste cenário, como que essa carne bovina brasileira que atinge China, né, e a carne bovina a norte-americana, que atinge China, mas atinge também outros países, que os americanos importam carne, estão com dificuldade de rebanho, que é clara, né, um rebanho menor, mas exportam carne com valor agregado alto, né, com uma precificação muito boa. Como é que todos esses fatores e a capacidade de produção brasileira e a capacidade de exportar aqui do Brasil podem dar um cenário positivo, melhor aqui para a pecuária nacional? Perfeito, ótima colocação. O que a gente vê hoje, Fabiano, é um cenário em que o mundo está praticamente short de carne bovina, né? Os Estados Unidos passa por um momento agora no qual o ciclo de matéria-prima, a gente tem pouca oferta de fêmeas, pouca oferta de boi, em relação ao ovo, né? A gente vê que a proteína do ovo também está relativamente mais curta lá. A Argentina e o Uruguai, eles têm uma carne de qualidade, mas um preço bem elevado, quando a gente olha para os principais importadores. E a questão dos Estados Unidos com a China, né? Há sim essa veiculação na mídia, mas, por exemplo, essa questão da carne exportada dos Estados Unidos para a China é um produto bem específico, nichado, de alto valor agregado, né? Então não seria compatível diretamente com o produto que o Brasil exporta. Se a gente for pegar em volume, o volume exportado dos Estados Unidos para a China foi um volume relativamente pequeno, se não me engano, algo ao redor aí de 100 mil toneladas. Então isso não traria um volume expressivo para o Brasil para mudar o jogo em 2025, olhando especificamente para essa questão de contratos entre China e Estados Unidos. Mas, sem dúvida, quando a gente olha para o bolo como um todo, né, os principais países produtores de carne bovina, Estados Unidos, Austrália, Índia, Brasil, a gente está num cenário mais confortável, sim, para 2025, para fornecer uma proteína de qualidade com preços acessíveis, sem dúvida. Douglas, trazendo esses aspectos que nós temos do cenário internacional, e aí pensando nesse pecuarista que está vendo o seguinte cenário: a arroba do boi, da vaca, da novilha, ela vem pressionada na maior parte dos estados. Eu estou olhando escalas de estado por estado e eu não vejo nenhuma grande expressão em relação a essa escala industrial, a escala fabril. Mas eu vejo uma grande capacidade da indústria frigorífica, inclusive, de ficar fora das compras. Isso ocorreu nesta última segunda-feira, mercado muito devagar em relação às suas aquisições.
E temos ali um cenário que é perfeito, né, para essa indústria, porque está baseada em uma câmara frigorífica mais cheia, né? Há quem use até o termo abarrotado. Num cenário como esse, o que a gente pode esperar para esses próximos meses? Porque quando a gente começa a ver uma redução nas chuvas, nas precipitações, se é um ano normal, né? Porque agora o clima está mais difícil de prever. Mas no ano normal, redução das chuvas, isso também acaba interagindo com uma redução de pastagem disponível. Ter boi fica mais caro e normalmente o pecuarista vende mais. O que a gente pode ver nos próximos meses, Douglas? Perfeito, como você bem colocou, essa questão do clima é uma variável fundamental quando a gente tenta fechar uma equação relacionada ao boi gordo nos próximos meses. Olhando até o momento, o que a gente pode esperar? Acho que as exportações, caso não haja nenhum fator externo em relação a cotas, embargos, enfim, a gente deve ter um 2025 muito forte. A gente já começou esses 3 primeiros meses bem acelerados, vamos colocar assim. Para a demanda doméstica, vai depender dessa lição de casa que o governo está tentando fazer, redução de gastos fiscais, colocar esse trem no eixo, né? Mostrar austeridade, mostrar algum compromisso com as contas públicas, né? A questão dos juros é bem importante também. Só que olhando para a oferta e demanda, naturalmente, quando a gente vê uma redução das chuvas, o custo de manter esse animal, o pecuarista coloca na balança, ou eu vou ter que suplementar esse animal, ou vou ter que entregar esse animal, né? Começa naturalmente ali entre abril e maio, né, o pecuarista já pensar 2 vezes em ofertar um pouco mais esses animais, né? A famosa desova de animais de saída de pasto, ou o boi de safra, né? Então acho que vale a pena sim a gente ficar um pouco mais atento entre abril e maio para essa saída, uma vez que em janeiro e fevereiro não houve uma saída de animais que pressionassem os preços, né? E a gente viu agora, como você bem colocou também, que a indústria, tanto a indústria quanto o pecuarista, nesses últimos dias, né, nessa segunda-feira, nessa terça-feira, na semana anterior, não tem mostrado algum vigor no fluxo de negócio. Não, o pecuarista também está esperando preços melhores, não está entregando esse animal, as escalas de abate não têm tido tanta evolução aqui em São Paulo, em Goiás, em Minas, né? Então vale a pena a gente ficar atento em algum ponto entre abril e maio, possivelmente essa desova pode ganhar um pouco mais de corpo, se essa questão das chuvas, de pasto, realmente começarem a ficar um pouco mais apertadas.